Hoje em dia, o que é que se exige? Hoje em dia se exige cada vez mais dos profissionais habilidades específicas do seu setor de atuação. Atualização constante. Então, se você tem que se comunicar com a equipe, com os seus clientes, com os seus chefes, com a sua diretoria, você tem que estar extremamente atualizado, você tem que estar extremamente equilibrado emocionalmente, você tem que estar alinhado com a cultura organizacional da sua empresa, do hospital ou do ambiente que você está inserido dentro da sua carreira profissional, quer seja um profissional da saúde, quer seja um profissional da indústria, qualquer que seja o profissional que ouça isso. Então, você precisa desenvolver as habilidades para expressar as suas ideias, tanto por escrito quanto oralmente. Então, para melhorar essas competências de comunicação, primeiro de tudo, você tem que reconhecer o que é que está te promovendo esse medo. Do que é que você tem medo? Você tem medo do que os outros vão pensar de você a hora que você está falando? Olha só, eu preciso te dar uma dica muito importante aqui. Lembra, quando você estiver na frente de uma plateia, e essa dica é bem legal, quando você olhar para as pessoas, lembra, nem todo mundo está preocupado assim com a sua vida. O pessoal está mais preocupado com a informação que você vai passar por ali. Outra coisa muito importante que você pensa é, meu Deus, será que eu vou ser julgado da maneira como eu estou falando? Bom, eu te garanto que se você não tiver uma postura adequada, se você não tiver uma entonação de voz adequada, se você não souber sobre o que você está falando, provavelmente você vai ser julgado e o julgamento não vai ser muito bom. Agora, se você sabe dessas coisas, provavelmente o julgamento será extremamente positivo. Será que você dentro desse processo tem medo de fracassar na apresentação? É esse o principal aspecto que te bloqueia para que isso impeça você de progredir, de comunicar, para parar de ficar estagnado na sua carreira? Será que você consegue chegar para o seu chefe e falar, eu mereço um aumento porque eu sou isso, porque eu sou aquilo na empresa, eu sou esse valor, porque a empresa precisa de mim em função disso? Né? Ou você tem um desligamento nos momentos de reestruturação da equipe, da empresa, das oportunidades que aparecem para você. Se você fica calado nesse momento, outra pessoa fala e passa na sua frente. Se você não tem a capacidade ou a habilidade de exteriorizar, dificilmente você vai conquistar qualquer que seja o seu projeto de sonho profissional, de progressão, de confiança das pessoas. Lembra que as pessoas elas confiam quanto mais você passa informação. Quanto menos informação você passa, menos confiável você fica. E você me pergunta, Marcelo, como é que eu saio disso? E eu te respondo, para mim, o que é que eu faço? Eu direciono a minha linguagem. Eu me comunico com vocábulos adequados para o ambiente que eu estou. Se eu estou falando com alunos, o ambiente que eu estou necessita de uma informação técnica específica. Se eu estou conversando com o meu paciente e ele é um paciente mais humilde, eu converso direcionando a minha linguagem para a linguagem que aquele paciente mais simples, mais humilde entende. Se eu estou falando com meus chefes, com os meus superiores, eu vou elevar o nível da minha linguagem. E eu vou falar de uma situação que eu vivenciei no início da minha carreira profissional, quando eu estava iniciando o meu mestrado, que foi extremamente constrangedora para mim. Eu trabalhei inicialmente, quando me formei, em clubes de futebol no interior de São Paulo. Eu adorava fisioterapia esportiva e eu comecei fazendo estágio já no último ano num clube de futebol e quando me formei, na primeira semana de formado, fui contratado por esse clube. Fiquei trabalhando 1 ou 2 anos ali com clubes de futebol. Mas depois, eu cheguei num determinado momento da minha vida que eu falei, eu preciso melhorar a minha capacidade intelectual, por isso busquei um mestrado que desenvolvia situações que eram diretamente aplicadas à fisioterapia desportiva. Então eu fui atrás de fisiologia do exercício, entrei no mestrado de motricidade humana que tinha uma linha de pesquisa em fisiologia do exercício. Muito bem. Dentro desse programa,
a partir do momento que eu ingressei, que eu fui um aluno, que eu era um aluno da pós-graduação, eu precisei apresentar trabalhos científicos. E na minha primeira viagem para a apresentação de trabalho científico, minha orientadora colocou o meu trabalho, o meu projeto de trabalho, de pesquisa parcial que eu ia apresentar naquele primeiro congresso que eu fui participar, de maneira oral. Eu fiquei assim bastante preocupado com a apresentação, embora eu falasse com muita facilidade em público já há anos, eu já tinha aí uma certa experiência de falar em público, mas falar para um público intelectualizado, eu não tinha passado por essa experiência de maneira muito corriqueira. Então, quando eu cheguei na apresentação, eu treinei muito para falar aquela apresentação, principalmente os termos técnicos que eram extremamente importantes na minha apresentação. E fiz a minha apresentação, que durou 15 minutos, que, obviamente, quando a gente está apresentando parece uma eternidade, mas quando você se solta a coisa flui e isso acaba ocorrendo de maneira tranquila. Mas eu tive o maior problema, não foi na minha apresentação, quando eu tinha um auditório com 200 pessoas assistindo. O meu maior problema foi quando fui para uma roda de conversa com cientistas. E ali estavam 2 cientistas dos livros de fisiologia que eu mais estudei na minha vida. Nesse momento eu travei, porque eu vinha de um ambiente que eu trabalhava no campo da área do futebol. Consequentemente, o meu linguajar, ele expressava inúmeras gírias e alguns palavrões, que eram fruto do dia a dia da minha conversação. Nesse momento oportuno, onde eu podia me destacar, quando elogiaram a minha apresentação, eu apenas concordei, disse poucas palavras e eu não tinha vocabulário para conversar num grupo de 6 cientistas mais a minha orientadora. Aquilo me enlouqueceu. Eu cheguei para minha orientadora na segunda-feira, quando retornamos do evento, e disse para minha orientadora: eu preciso de ajuda. Eu não sei conversar num nível de linguagem superior. E aí, minha orientadora falou: então vamos trabalhar e vamos treinar. Eu vou te passar exercícios para que você consiga fazer isso com eficiência. E a partir daí, eu comecei a treinar cada vez mais para cada evento que eu ia participar. Descia do púlpito do palco na minha apresentação, me juntava aos pesquisadores e a partir daí interagia, me comunicava socialmente no ambiente que eu estava. Isso me abriu inúmeras portas de outras universidades, isso me abriu inúmeras portas de outros laboratórios e a partir daí eu pude ampliar os meus horizontes de pesquisa e trilhar o meu caminho em direção ao que eu buscava, a minha qualificação como pessoa. É muito importante você pensar justamente nisso, porque você tem que observar se o ambiente que você está inserido, quer seja familiar, ambiente de trabalho e amigos, te proporcionam um vocabulário que você consiga dar um passo a mais, subir o quê? Um degrau a mais na escala profissional. Principalmente quando a gente está na área de saúde e aonde a gente vai trabalhar com profissionais altamente qualificados. Mas eu vou te ensinar como é que você faz para resolver esse problema. Olha só, para se preparar, você precisa começar a fazer alguns simples exercícios. Fica numa posição confortável, você pode se posicionar na frente de um espelho, porque o espelho te dá uma imagem corporal muito interessante quando você está apresentando. Inspire devagar, enchendo todo o seu pulmão de ar. E lembra, nós falamos normalmente quando o ar sai. Então, você enche o pulmão de ar e depois você solta o ar para falar. Segure o ar por 2 ou 3 segundos e depois expire de forma lenta. Faça isso até perceber que você está regulando a sua respiração com a ansiedade dos seus batimentos cardíacos. Isso é muito importante, porque você respirando calmamente, ritmadamente, você consegue melhorar o seu ritmo cardíaco e facilitar a sua apresentação para que não te falte ar, para que você consiga jogar as palavras com facilidade
e não perca a sua linha de raciocínio, faltando ar para expressar as suas orações. Isso é muito importante. Agora, se você já sabe falar em público, se você já consegue se comunicar, você precisa aprender a conhecer a sua própria comunicação. Ou seja, prepara um roteiro prévio. Se você sabe que naquele ambiente você vai ter lá pessoas que são chefes, diretores, trabalhe o roteiro dentro do contexto que você precisa conversar e se articular para aquela situação. Treine. Se você está na frente do espelho, treine de maneira como você vai articular, como é que você vai subir o tom de voz para destacar uma determinada situação ou abaixar o tom de voz para aquela situação que precisa acalmar o momento a sua voz. Quando você está diante de um público, você vai precisar do mesmo vocabulário, você vai precisar de um mesmo ritmo, né, dessa fala para que você continue articulando essa sua fala com a sua gesticulação e com a sua expressão corporal. Então você precisa dominar exatamente todos esses aspectos para que você possa fazer o quê? Uma apresentação em público como se você estivesse conversando em casa de maneira fluente com os seus familiares. E aí você vai se sentir confiante e aí você vai se sentir o quê? Cada vez mais motivado, cada vez mais empolgado. Porque lembra, falar em público é uma conversa, só que é um pouco mais animada. Você precisa ter um pouco mais de entonação, você precisa estimular essas pessoas a entenderem e a captar aquela informação que você deseja passar. Se você vai vender o seu peixe, se você vai vender a sua imagem, você precisa destacar obrigatoriamente aquilo que você quer agregar de valor. Portanto, fale em público como se você estivesse participando com o entusiasmo de um bate-papo daquilo que você quer contar, de que melhor aconteceu para o seu amigo. O entusiasmo tem que ser aquele para que você aumente o tom de voz ou diminua o tom de voz ou fale com o tom de voz necessário usando sempre um vocabulário de acordo com o ambiente que você está. Se é um ambiente formal, o vocabulário tem que ser formal, porque são as características dos seus ouvintes. Invista em aprender como se comunicar, invista na sua comunicação. Trate disso como uma competência que é uma das mais valorizadas no mercado de trabalho hoje. Quem se comunica bem com a equipe vai liderar com muito mais facilidade. Quem consegue se comunicar com a sua rede social de maneira eficiente vai conseguir passar a imagem de sucesso profissional com muito mais facilidade. Vai agregar mais valor profissional. E isso vai te trazer muito mais dividendos, mais do que você imagina. É possível, e isso é muito importante, você aperfeiçoar em pouco tempo sua própria maneira de se expressar. Isso é vital. Eu vou te dar 6 dicas de como você deve falar em público. E isso vai ajudar você de maneira muito legal para facilitar a sua vida quando você estiver na frente das pessoas ou precisando necessariamente passar aquela informação. Legal? Então vamos lá? Olha só. Primeira dica: esteja ciente dos sintomas que o corpo pode apresentar. Se você tem tiques nervosos, se você precisa perder o medo de falar em público e se as suas mãos começam a transpirar ou ficar muito trêmulas, use apoios, trabalhe a sua voz, gesticule pouco, controle a situação. Isso é muito importante. Você tem que controlar os seus pensamentos, que são chamados de pensamentos automáticos, tiques, postura. Tudo isso é muito importante. É extremamente importante no momento que você for falar, você estar com pensamentos positivos naquele momento. Segundo aspecto importante, segunda dica importante: fale com a voz alta, que você consegue passar por qualquer que seja a barreira. Não começa com aquela vozinha introspectiva. Você vai ser massacrado pela plateia imediatamente. Existem vários estudos que mostram falar em voz alta aumenta o desempenho das pessoas. Então, chega lá na frente do espelho antes da sua apresentação e fale em voz alta. Fique treinando em voz alta a sua apresentação, porque a hora que você chega na frente do público, você fala:
Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Vamos ouvir hoje sobre o tema tal. Então, alguns dos benefícios que trazem o que? Uma melhora na sua comunicação é falar em voz alta. Treinar em voz alta te dá autoconfiança. Você ouvir a sua voz é muito importante, porque isso mexe com a sua autoestima. Olha só, tem uma pesquisa da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que diz que quando você fala consigo próprio, ou seja, quando você fica falando sozinho, você, quando vai passar a informação, você faz com que as pessoas se sintam melhores com a informação da forma que você fala. Então é muito importante treinar em voz alta. Essa é a segunda dica. Além disso, né, você consegue trabalhar o quê? Experiências emocionais quando você está falando em voz alta. Isso ajuda você a montar todo o cenário de o quê? Representação de apresentação. Isso é muito importante. Fale em voz alta frases como, por exemplo, Maria, você consegue superar esse medo? Ou Pedro, João, você consegue superar essa barreira e vai se sair muito bem na sua apresentação. Faça isso olhando no espelho, faça isso verificando a sua gesticulação, faça isso verificando como é que estão os seus apoios nas suas pernas, se a postura está legal. Terceira dica, estude o seu conteúdo, porque quando você está na frente das pessoas, você vai ter que passar a informação que elas querem ouvir, e elas querem ouvir conteúdo, elas não querem ouvir enrolação. Para você perder o medo de falar em público, você precisa dominar o seu conteúdo. O conteúdo tem que ser passado de uma forma tranquila e equilibrada. Então, domina o assunto, não vai com dúvida, faz um raciocínio lógico dentro da sua apresentação. Não seja refém do seu despreparo. Pessoas despreparadas fazem apresentações horrorosas. Treine, treine e treine, que isso vai te dar confiança. Quarta dica, filme e assista a sua performance. Coloca o celular lá e aí você faz uma filmagenzinha de 2, 3 minutos em voz alta da sua apresentação. Coloca o celular longe para você ver toda a apresentação do seu corpo todo. Isso ajuda para você ver se a sua imagem ela está passando aquilo que você deseja. É muito importante quando você ver a sua apresentação, você transmita o quê? Confiança. Veja se você está passando confiança. Faça esse exercício. Grave várias e várias vezes. É importante você observar o que é que você está errando e fazer novamente a sua apresentação até que você fique satisfeito. Quinta dica, fale devagar. Lembra, a gente costuma acelerar o processo principalmente quando a gente está nervoso. Às vezes você quer fazer uma apresentação, você fez uma apresentação de 10 minutos com 10 slides. Quando você está nervoso para apresentar para a sua equipe, de repente foram 30 segundos, você já passou 5 slides. E aí complicou. Por quê? Porque você não falou, não deu tempo das pessoas digerirem aquela informação. E o seu cérebro, quando você vai falando rápido, ele começa a se sentir cada vez mais ameaçado. Toda pessoa que está ameaçada, nervosa, ela começa a falar rápido, já percebeu isso? Numa apresentação, ela também acontece da mesma forma. Quando você tem medo de falar em público, você começa a acelerar. Por isso, fale devagar, é a nossa quinta dica. E por último, lembre-se que o seu discurso, ele não é perfeito. E sabe por que ele não é perfeito? Porque não existe discurso perfeito, não existe apresentação perfeita. Eu mesmo acabei de apresentar para vocês agora uma aula e não existe uma aula perfeita. De repente, quando eu for assistir novamente essa minha apresentação, eu vou falar assim, nossa, tem um momento que eu estava olhando para cá, tem um momento que eu estava olhando aqui para baixo, tem um momento que eu perdi o foco, ou de repente passou um inseto aqui na câmera, eu acabei olhando para o inseto e acabei perdendo o foco da câmera. E a câmera está onde? Está no meu público, eu estou olhando para o meu público quando eu estou fazendo a apresentação. Isso é muito importante. E aí, o que eu faço? Dentro dessas 6 dicas, eu trabalho toda a informação através dos meus sentidos. Você tem que parar e avaliar o porquê que você está fazendo a sua apresentação dessa forma. Então, eu, Marcelo, penso justamente nas minhas percepções da minha apresentação.
E quando você consegue dominar a comunicação, você consegue se vender. E quando você se vende como profissional da saúde, como profissional do mercado de trabalho, como profissional da televisão, olha só, veja só, você conhece muitas pessoas que ficaram famosas na TV fazendo o quê? Apresentando receitas de comida, não conhece? Ana Maria Braga, né? Tinha a Palmeirinha, que era uma senhora que tinha quase 90 anos, que tinha um programa a tarde toda aí numa determinada rede de televisão, e ela tinha um programa com um público cativo. E o que ela fazia? Ela apresentava receitas. O que elas fazem em comum com o sucesso que elas têm? O que elas têm em comum com esse sucesso? A capacidade de se comunicar. Você já experimentou falar para alguém uma receita de comida de uma forma que a pessoa aprenda apenas da primeira vez que ela está apresentando? Tenta fazer isso. Pega uma receita, chega na frente de uma pessoa sem ler, apresenta para ela essa receita, mostra como faz e como tem que ficar. Se essa pessoa levantar e fizer exatamente como você fez, aí você teve sucesso total na sua apresentação. E aí você vai perceber que fazer um programa de receita numa tarde ou numa manhã na televisão não é um processo tão fácil assim, porque a comunicação ela tem que ser dominada. A pessoa tem que te entender na primeira vez que você está falando. E a partir daí, se você consegue se comunicar com perfeição, você consegue vender a sua imagem, você consegue se vender como um valor para aquela empresa, você consegue dar o passo que você precisa galgar na sua carreira profissional, mudar de nível, conquistar maiores salários, conquistar o público, conquistar os seus clientes vendendo o seu produto. Se o seu produto for você, então você vai se vender para a sua clientela com eficiência. E aí, a partir daí você tem sucesso profissional. E quer saber? Com certeza você pode. Você pode se comunicar com eficiência. Valeu? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal.